Olá, meus amados irmãos, eu quero cumprimentar a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui mais uma vez na EBD, no seu lar, aqui da Igreja Evangélica Assembleia de Deus Içara. Temos certeza que Deus tem uma bênção toda especial através da lição desse trimestre. Nós estamos estudando a primeira lição do ano de 2021, o verdadeiro pentecostalismo, a atualidade da doutrina bíblica sobre a atuação do Espírito Santo. Hoje nós estamos na lição 7, que vai falar sobre cultuando a Deus com liberdade e reverência. Nós temos o texto áureo: Deus é Espírito e importa que os que o adoram, adorem em espírito e em verdade. A verdade prática, a adoração em espírito, diz respeito à posição espiritual do adorador. Isso quer dizer que o que vale diante de Deus é como adorar e não onde adorar. Glória a Deus, que coisa maravilhosa. Então é importante entendermos que a verdadeira adoração é em espírito e em verdade. Adoração que sai da alma, do nosso espírito a Deus. Leitura bíblica em classe, está baseado o texto que nós vamos comentar aqui nesse momento, na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 14, o versículo 26 até o versículo 32. Diz a Bíblia: que fareis, pois, irmãos? É uma pergunta que Paulo está dizendo aos irmãos de Coríntios. Que farei, pois, irmãos, quando vos ajunteis ou ajuntais? Cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para a edificação. E se alguém falar língua estranha, faça-se isso por 2, ou quando muito 3, e por sua vez, e haja intérprete. Mas se não houver intérprete, esteja calado na igreja e fale consigo mesmo e com Deus. E falem 2 ou 3 profetas, e os outros julguem. Mas se o outro que estiver assentado for revelado alguma coisa, cale-se o primeiro, porque todos podereis profetizar, uns depois dos outros, para que todos aprendam e todos sejam consolados. E o espírito dos profetas estão sujeitos aos profetas. Esta é a leitura bíblica para basearmos no tema que nós iremos comentar nesse momento, cultuando a Deus com liberdade e reverência. A introdução da nossa lição diz o seguinte: o Novo Testamento não apresenta um manual de liturgia e nem estabelece regras de cultos, mas temos pelo menos uma comunidade cristã do período apostólico que pode dar indicações sobre como devemos organizar o culto. A Igreja de Corinto, descrita no capítulo 14 de 1 Coríntios. Com base nesse exemplo, vamos estudar como deve ser nosso culto e os elementos para que ele seja aceitável a Deus. Glória ao nome de Jesus. Na verdade, não estamos falando apenas de reuniões, não estamos falando de plateia, nem de um palco, mas estamos falando de culto, de adoração ao nosso Deus. E aí no primeiro tópico desta lição, o culto pentecostal, liberdade e reverência, falando sobre o culto pentecostal, liberdade e reverência. Primeiro, o cristianismo não tem o objetivo de padronizar o mundo, nem destruir as culturas. Sua mensagem, porém, é universal. No dia do triunfo de Cristo e da Igreja, cada povo ou etnia se apresentará louvando a Deus na sua própria tradição. Isso se reflete na forma de adoração desenvolvida ao longo dos séculos. Amém. Na verdade, o culto pentecostal é um culto com liberdade do Espírito Santo de Deus
e não tem a intenção, segundo o que nós observamos na leitura bíblica que nós fizemos aqui por o apóstolo Paulo, o culto não quer padronizar as reuniões, mas que haja liberdade do Espírito Santo, da adoração a Deus, e que o Senhor Jesus seja adorado nos nossos cultos e que todo louvor seja dado a Ele. Quando sentimos a liberdade do Espírito Santo de Deus, de adoração a Ele, muitas das vezes em línguas estranhas, adoramos o nome do nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo. O primeiro ponto que nós vamos comentar agora, do primeiro tópico, diz a flexibilização cristã. A religião cristã é flexível quanto à forma de adoração e permite várias liturgias. Todos os ramos do cristianismo, incluindo os cristãos nominais, têm sua forma distintiva de culto, desde o cerimonialismo ornamental das igrejas católica romana, ortodoxa e algumas protestantes, ao modelo simples dos evangélicos, principalmente os pentecostais. Não se deve associar o rigor da liturgia do culto judaico com os vários sistemas de culto cristãos, nem engessar o ritual cristão em nossos tempos, mas essa flexibilidade tem limite e, por isso, deve haver respeito pela estrutura já existente. É o que o apóstolo Paulo recomenda em 1 Coríntios, no capítulo 14, o versículo 40, quando ele fala, faça-se tudo com reverência, com ordem no culto. Tudo que é feito tem que haver reverência. Na verdade, nossos cultos têm que ser cultos de adoração ao nosso Deus, mas também entendendo que toda honra e glória seja ao nosso Deus. Quando uma pessoa ela recebe uma emoção muito grande no templo, muitas das vezes parece que extrapola algumas coisas, mas aí vem o ensino que o apóstolo Paulo está trazendo para nós entendermos que o Espírito está sujeito ao profeta. Logo, nós precisamos entender que o culto pentecostal é para adoração ao nosso Deus, mas também de liberdade ao Espírito Santo para edificação das nossas vidas. Vamos para o segundo ponto. O culto. O termo culto é sinônimo de adoração. O nosso enfoque é no sentido de adoração. Essa palavra é uma tradução do grego latreia, serviço, adoração, do verbo latreio, servir, prestar culto, adorar. A Septuaginta emprega latreia para traduzir o hebraico avodá, serviço, culto. Essa palavra aparece com esse sentido 3 vezes no Novo Testamento. Romanos, capítulo 9, versículo 4, e o capítulo 12, o versículo 1, e em Hebreus, capítulo 9, e o versículo 1. É então interessante que vai falar sobre dois povos aqui tão direcionado. Por exemplo, quando fala aos romanos, está falando aos gentios. Quando fala em Hebreus, está falando àquele povo que trazia a tradição de Moisés. E ele vai falar sobre o verdadeiro culto. O que queremos dizer com a expressão culto pentecostal é a nossa liturgia, isto é, a forma como adoramos a Deus. Terceiro ponto, a reverência no culto. A adoração a Deus é o momento mais sublime na vida humana. Significa essencialmente o reconhecimento, a celebração e a exaltação da majestade divina. Por isso deve ser oferecida com reverência, faça-se tudo decentemente e com ordem, que é o versículo que nós citamos. O apóstolo está se referindo ao culto de adoração. O culto é o diálogo de Deus com o seu povo. É um momento de reverência.
havia acima do púlpito do templo, sede da igreja Assembleia de Deus de Jundiaí, o versículo: guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus. Alguém duvidaria que, se o rei Salomão vivesse em nossos dias, a mensagem seria: desliga o teu celular quando entrares na casa de Deus? A adoração é momento de conexão com o céu e não com a internet, uma verdadeira. Quando nós tiramos esse tempo de adoração ao nosso Deus, é momento de nós desligarmos de tudo. O culto pentecostal é um culto de adoração verdadeira, em espírito e em verdade. Não adianta estar num culto, mas estar preocupado com tantas coisas, estar ligado com tantos afazeres. Isso é falta de fé. Isso mostra que o que eu estou fazendo ali ainda não é uma verdadeira adoração. Eu preciso me desligar e naquele momento é exclusivo de Deus. Culto tem que ser culto com exclusividade a Deus. No momento em que eu entro para adorar a Deus, numa reunião, para bendizer o nome do Senhor, eu não posso estar ligado à internet, eu não posso estar preocupado com o que vai acontecer. Naquele momento, é o momento em que eu tiro para adorar ao nosso Deus e glorificar. É nesse momento que o meu coração se abre para a adoração ao Deus do céu, o Criador, que o Espírito Santo encontra liberdade. E aí é o culto pentecostal, porque o Espírito Santo começa a manifestar dentro da nossa vida. E nós já adoramos a Deus em espírito e em verdade. Naquele momento, não tem coisa melhor do que adorar e glorificar o nome de Jesus. Na Assembleia de Deus, nós temos os nossos cultos, que nós denominamos aqui. Nós temos o culto de ensino, alguns denominam culto de ensino, outro de doutrina, outro culto de edificação espiritual. São cultos em que nós viemos para a igreja, e aquele momento é o momento que nós vamos estar atento para aprendermos a doutrina, o que a palavra de Deus nos ensina e como nos portar como cristão. Na verdade, o culto de ensino, ou culto de doutrina, ou edificação espiritual, é o culto em que nos coloca a vivermos uma vida prática de acordo com a palavra de Deus. Mas nós também temos cultos de vitória, ou culto da bênção, ou culto culto da restauração. É denominado esses cultos onde nós viemos para a igreja e vamos orar pelas pessoas que precisam de milagres, de maravilhas, e são cultos extraordinários. Temos também culto da família, que é o culto público chamado antigamente. É o culto onde nós viemos receber as bênçãos de Deus e também abrir o nosso coração e sermos gratos por tudo que o Senhor tem feito. Temos essas qualificações de culto para bendizer e glorificar o nome de Jesus, sempre entendendo que culto é a adoração ao nosso Deus. Amém? Que Deus abençoe a vocês, a todos nós, com o primeiro tópico. Vamos entrar para o segundo tópico da nossa lição, que vai falar sobre o centro do culto pentecostal. Igreja é toda congregação ou assembleia que se reúne em torno do nome de Jesus Cristo como Senhor e Salvador, professando fé nele publicamente e de forma diversificada. Glória a Deus. Vamos entrar no primeiro ponto do segundo tópico, o centro de nossa adoração. Claro que o centro da nossa adoração e do nosso culto é Cristo, Jesus, aquele que deu a sua vida por nós, que foi a cruz do Calvário, para que nós, nele, na morte dele, os nossos pecados foram sepultados, mas na sua ressurreição nós temos vida em Cristo Jesus. Vamos continuar no primeiro ponto. Alguns opositores da obra pentecostal costumam nos acusar de, em nossos cultos, darmos ênfase ao Espírito Santo acima de Jesus. É uma maneira sutil de nos chamar de montanistas. Trata-se de uma interpretação equivocada a nosso respeito.
o Senhor Jesus é o centro da nossa adoração. Glória a Deus. E da mensagem pregada pelas Assembleias de Deus, sempre Jesus é o centro. Na verdade, o Espírito Santo é o agente que glorifica Jesus na nossa vida. Quando nós sentimos a presença do Espírito Santo, glorificamos o nosso Salvador Jesus. Isso é tão bom e tão maravilhoso. Sentir o Espírito Santo no nosso meio com liberdade. Baseamos, então, nesse texto de 1 Coríntios, que o apóstolo Paulo descreve aqui no capítulo 14 e no versículo 26. A hora quando nós nos reunirmos, venhamos ter salmos, venhamos nos apresentarmos a Deus com cântico, com adoração, com glorificação ao nome do nosso Deus. Aleluia! O Senhor Jesus é o centro da nossa adoração e da mensagem pregada pelas Assembleias de Deus. Os crentes se reúnem em nome de Jesus para adoração ao Deus Trino. A declaração de fé das Assembleias de Deus diz que reunimos-nos como corpo de Cristo para adoração pública ao Deus Trino. Esse é o padrão ensinado nas Escrituras, porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Glória, honra e louvor ao nosso Salvador Jesus Cristo. Na verdade, quando Jesus promete estar conosco todos os dias até a consumação dos séculos, ele disse: eu não vou deixar vocês órfãos, eu vou rogar ao Pai e ele vos dará outro Consolador. Quando Jesus ele é retirado da terra e ele é assunto aos céus, logo desce o Espírito Santo, e o Espírito Santo é a presença do Senhor Jesus. Logo me faz lembrar de uma passagem de um apóstolo, de um discípulo que chega para Jesus e diz assim: Senhor, mostra-nos o Pai. E Jesus disse: estou há tanto tempo com vocês e vocês ainda não me conhecem? Quem vê a mim, vê o Pai, porque eu e o Pai somos um. Olha, o que é que Jesus estava dizendo? Logo, ele disse assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai. Olha a expressão de Jesus. Por que ele não disse ninguém vai? Ele disse ninguém vem, porque naquele momento, Jesus, o Pai, estava em Jesus. Jesus estava ali como Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Quando nós sentimos a presença do Espírito Santo e adoramos a Deus, Jesus está aqui também na pessoa do Espírito Santo, como Ele está agora, nesse momento, agora, aqui, na presença do Espírito Santo e do Senhor Jesus Cristo. Aleluia, glorificamos a Deus. Segundo, para nós não perdermos tempo, segundo ponto do segundo tópico, um culto vibrante no poder do Espírito Santo. O assunto de 1 Coríntios 14 é adoração. A expressão paulina, quando vos ajuntais, se refere aos cultos. A exortação paulina à comunidade cristã de Corinto nos ensina muita coisa sobre o culto. Entre elas, que o culto não era entediante e nem consistia num pregador falando para um rebanho atento e silencioso, pois havia uma interação dinâmica de compartilhar e receber. Os crentes não eram espectadores, mas participantes do culto. Nada há na instrução paulina que indique ser essa manifestação dos dons restrita à liderança. O contexto sugere a participação dos crentes em geral. Aleluia! É tão importante e é tão maravilhoso servir esse Deus, que esse Deus não faz acepção de pessoas. Não é restritamente ao pregador que tem a liberdade somente.
Não, o Espírito Santo está agindo no meio da igreja. O pregador é o instrumento que o Espírito Santo está usando. E quantas pessoas, quando o Espírito Santo está usando o pregador, ele também está lá na pessoa, batendo na porta do coração, para que aquela pessoa abra o seu coração e ele possa entrar e fazer obras maravilhosas, mudança de situações, curas, milagres e maravilhas. Isso acontece quando os nossos cultos são cultos com liberdade de adoração ao nosso Deus. Eu acho tão interessante quando eu estou ouvindo o pregador ministrar a palavra de Deus, e ele fala que Jesus é o Senhor e que me deu a oportunidade para que eu possa entrar no céu, eu glorifico a esse Jesus. Naquele momento eu não posso ficar calado, eu sou movido pelo Espírito Santo para a glorificação do Senhor Jesus. Então, há um momento de eu adorar esse Jesus em espírito e em verdade, a glorificar ao Senhor por esta salvação que eu não merecia. E quando o pregador menciona que pela graça eu sou salvo mediante o sacrifício de Cristo, não tem como eu não glorificar e dizer, eu adoro Jesus. A expressão é tão importante, eu dizer, eu te amo, Jesus, eu te adoro, Jesus. O Senhor é o Salvador da minha vida. Quando eu expresso aleluia, aleluia é um louvor universal, em todas as línguas. Quando eu digo aleluia, eu estou dizendo, eu sou feliz contigo, Jesus. O Senhor é tudo na minha vida. A expressão aleluia é uma confirmação de que eu sou feliz com o Senhor Jesus Cristo na minha vida. E que coisa boa é glorificar e engrandecer o nome de Jesus. Vamos continuar. Terceiro ponto do segundo tópico. Característica pentecostal. Os primitivos cultos eram espontâneos e diferentes das reuniões nas sinagogas. Embora muitas características viessem delas, a liturgia dos cultos constatava de oração e cântico. O louvor parte da adoração a Deus, desde os tempos antes dos séculos até a consumação dos séculos. A leitura e exposição das Escrituras Sagradas aparece como elementos do culto cristão em outra fonte paulina. Persiste em ler, exortar e ensinar. Primeiro a Timóteo, capítulo 4, versículo 13. Esta instrução é uma referência à leitura pública. As ofertas são parte da adoração bíblica desde os tempos do Antigo Testamento. 1 Coríntios, capítulo 16, versículo 1 e versículo 2. 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 7. O objetivo delas era levar avante a obra de Deus enquanto a igreja estiver na terra. Glória ao nome do nosso Deus. Vamos continuar. Tópico 3. Como se expressa a liturgia de nossa igreja? É uma pergunta. Como se expressa a liturgia da nossa igreja ou de nossa igreja? As reuniões de adoração em nossas igrejas são diversificadas. Temos cultos públicos, chamados de muitos como cultos da família, de oração, de ensino ou doutrina, escola bíblica dominical, ciclo de oração, além de atividade com crianças, adolescentes e jovens. Nossas reuniões de adoração, a nossa liturgia é simples e permite que quaisquer irmãos e irmãs adorem a Deus com liberdade. A nenhum deles é negado o púlpito. Todos têm a oportunidade de falar à igreja o que Jesus fez na sua vida. São os testemunhos sobre salvação, cura, libertação e outras bênçãos. A maioria baseia a sua fé nos relatos bíblicos. São os milagres registrados na Bíblia que inspiram e levam os irmãos a receberem a bênção. Foi dessa maneira que crescemos e nos tornamos a maior denominação evangélica do país, aqui no nosso Brasil. O Deus que nos trouxe até aqui, Ele mesmo nos conduzirá pelo seu Espírito até a vinda de Jesus. Essa adoração a Deus é em espírito e em verdade. Oh glória! Não faz muito tempo no nosso culto, templo sede da Assembleia de Deus aqui de Sara,
Ouvimos um testemunho de pessoa que foi fortemente abençoada, pessoas que estavam com câncer foram curadas. Deus é o nosso Senhor, que ainda faz milagre nas nossas reuniões. Nós não estamos num culto apenas para sermos religiosos. Não, nós não viemos da nossa casa para a igreja apenas para fazer a nossa obrigação de ouvirmos uma palavra, um sermão e voltarmos para casa. O nosso culto é culto de adoração, de verdade, em espírito. E é ali que o Espírito Santo opera nas nossas vidas. Segundo ponto do terceiro tópico, para nós encerrarmos, culto pentecostal. Nossas reuniões coletivas de adoração apresentam as mesmas características dos cultos em Corinto. As manifestações nos cultos que o apóstolo menciona em 1 Coríntios capítulo 14 são reais entre nós. Quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação, versículo 26. Nossos irmãos e irmãs entendem essa linguagem com facilidade, pois vivemos essas mesmas experiências. São expressões espontâneas do Espírito Santo. Veja que nos versículos 27 e 32, até o 32, o apóstolo está tratando de culto pentecostal e se refere aos dons de línguas, interpretação e profecia no culto. É muito comum o visitante sentir a presença de Deus em nossos cultos. E eu já ouvi até testemunho de pessoas que nunca ouviram falar em língua estranha e nem batismo no Espírito Santo. E já visitaram igrejas pentecostais e receberam na sua conversão o batismo no Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito lhe concedia que falasse. O que é isso? Essa pessoa nunca tinha escutado falar disso, mas foi ali e a presença do Espírito Santo foi tão forte que ela começou a adorar o Senhor e nessa mesma adoração começou a falar em línguas estranhas, recebendo assim o batismo no Espírito Santo. Claro que nós temos ordem no culto, não há uma extravasão demais, não, nós temos ordem, nós sabemos manter o culto, nós sabemos entender quando o homem se passa devido às fortes emoções da presença do Espírito Santo. Mas ensinamos que o Espírito está sujeito ao profeta, ensinamos que há momento de adoração a Deus. O apóstolo Paulo ensina que falar línguas estranhas é bom, e eu acho tão maravilhoso quando nós, às vezes sozinhos na nossa casa, lá no nosso quarto, entramos, fechamos a porta e começamos a falar com Deus. Quantas vezes eu orei em algum tempo em línguas estranhas, e quanto mais eu orava, o Espírito Santo me impulsionava, e eu sentia uma comunhão tão grande com o Senhor nosso Deus. Que coisa boa é sentir a presença de Deus. Paulo ensina que quando nós falamos em línguas estranhas, nós edificamos a nós mesmos e Deus está diretamente conosco. Coisa boa é sentir a presença do Espírito Santo e dar liberdade ao Senhor. Claro que na igreja nos controlamos. Há momentos que o Espírito Santo nos enche da sua presença. Então tem momentos que a vontade é chorar, as lágrimas descem sobre o nosso rosto e nós adoramos Ele, porque coisa boa é adorar o nosso Deus. Que coisa maravilhosa é ter e participar de um culto pentecostal, um culto onde o Espírito Santo tem liberdade, pois o Espírito Santo, ele nada mais é do que o nosso Deus e que veio aqui para glorificar o Senhor Jesus Cristo. Conclusão da nossa lição. O que precisamos saber é que o Novo Testamento não estabelece forma litúrgica de adoração, porque parece não ter sido essa a preocupação do Espírito Santo. Que os nossos cultos sejam dinâmicos e espontâneos, em nome de Jesus, com responsabilidade ou com espontaneidade e reverência. Nós não somos espectadores dos cultos, como num teatro ou cinema. Antes participamos deles com cânticos congregacionais, corais, conjuntos e grupos de louvores, dando glória a Deus. Aleluia! E louvado seja o nome de Jesus. Que possamos nos reunirmos e adorarmos a Deus nas nossas reuniões. Deus abençoe a todos vocês. E até a próxima lição, se Deus quiser.